Olá, pessoal. Então, essa semana daremos continuidade ao nosso conteúdo de frações, em que veremos agora a simplificação de frações, tá? Então, para simplificar uma fração, a gente divide os termos, os numeradores e os denominadores dessa fração por um mesmo número natural, e esse número tem que ser diferente de zero e diferente de um. Então, qualquer número diferente de zero e diferente de um, a gente pode utilizar para simplificar as frações. Assim, uma fração com termos menores que os termos iniciais, a gente vai encontrar. E essa nova fração correspondente é uma fração equivalente à fração anterior, ok? Então, a fração menor que a gente encontrar é equivalente à fração anterior, ou seja, ela representa a mesma parte, o mesmo todo. Então, quando uma fração não pode ser simplificada, a gente chama ela de fração irredutível, ok? Então, quando a gente for simplificando ela, dividindo, e chegar em um certo número que não dá para dividir mais, chamamos de fração irredutível. Isso ocorre quando o numerador e o denominador são frações, são primos entre si. Os números são primos entre si, ou seja, só tem um número 1 em comum. Então, podemos ver aqui, nesse exemplo aqui, 30 no denominador, 12 no numerador, então 12 sobre 30, e vamos dividir essa fração. Tentar dividir por 2, consigo dividir por 2 o numerador e o denominador? Sim, consigo. Mas aqui eu também percebi que eu posso dividir o numerador e o denominador por 6. E aí eu já obtenho uma fração irredutível diretamente. Obtei 2 em cima e 5 embaixo. Aqui, nesse segundo exemplo, também, 30 e 35. Então, dividi em cima por 5, embaixo também dividi por 5. As divisões são exatas, então resultei em 6 sétimos. Então, observe que nesses dois exemplos aqui, a gente fez diretamente, mas também podemos ir simplificando os números aos poucos, conforme esse exemplo aqui. 12, 30. Então, eu posso dividir em cima por 2 e embaixo por 2. Então, eu encontro como resultado o 6 e o 15. E agora divido por 3, em cima e embaixo, e obtenho 2 quintos. Então, a ideia é você escolher um número que seja dividido em cima e embaixo, ao mesmo tempo, tá? Então, na atividade, que é essa aqui, número 1, eu já deixo essa primeira questão respondida. Então, vocês devem observar ela e os contextos anteriores para responder. Uma professora escreveu na lousa as seguintes igualdades envolvendo frações. Então, tenho essa fração aqui, 32 em cima, 64 embaixo, e vou dividindo ela por 2. Dividi por 2, dividi embaixo por 2, obtive 16, 32, dividi novamente por 2, então encontrei 8 e 16, dividi por 2 novamente, encontrei 4 e 8. Então, continuei dividindo até chegar na fração irredutível, que é esse aqui, 1/2. Tá? Ou seja, essa fração 32/64 é igual a 1/2. São frações equivalentes. Ela representa a mesma parte do inteiro. Então, a letra A pergunta, começando da fração 32 sobre 64, que é exatamente essa, explique como a professora obteve as demais frações. Então, ela fez o quê para encontrar essas frações aqui equivalentes? Então, vocês explicam aqui abaixo. Essas frações são equivalentes? Então, vocês colocam a resposta aqui na frente. Qual dessas frações é irredutível? Qual dessas daqui não pode ser mais dividida? Okay? E a letra D. É possível obter a fração mais simples possível dividindo o numerador
e o denominador da fração, 32 sobre 64, por um único número, então a gente vê que é possível, sim, né? Mas aí ele pergunta qual é esse número. Então vocês devem localizar aí, identificar qual o número dividido aqui em cima e aqui embaixo, para ter como resultado 1/6. E a última questão, que é o número 2, para vocês fazerem essas simplificações aqui. Utilizando o procedimento de divisões sucessivas, obtenha, nos casos a seguir, a fração irredutível. Então, vocês devem dividir o número de cima e o de baixo pelo mesmo valor. No caso aqui, se a gente for pegar o exemplo do número 2, eu não consigo dividir o 30 por 2 e o 35, uma divisão exata, né? Então, você tenta por 3, se não der por 3, tenta por 4, se não der por 4, pode ver por 5, e assim vai seguindo. Letra B, é possível dividir em cima e embaixo por 2, né? Então, a gente divide e vai dividindo até chegar na fração irredutível, ok?